Queridos, o Senhor fala conosco de diversas formas. Deus fala com a gente de várias maneiras. E uma das maneiras do Senhor falar conosco também é através da sua palavra. Então eu quero convidar você a pegar a tua palavra, pegar o Evangelho, pegue a tua Bíblia e abra comigo em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. É fácil encontrar, se você abrir no meio da Bíblia, vai cair em Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Rapidinho você encontra. Eclesiastes 9, versículo 10. Vai ser projetado também aqui no telão. Eclesiastes 9, 10. Vamos ler? Vamos fazer a leitura? Olha só. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência e nem sabedoria alguma. Amém? Se assente, por favor, deixa a tua Bíblia aberta e que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Normalmente, queridos, eu gosto de trabalhar sempre sobre um sermão expositivo, de utilizar vários textos da Bíblia para poder expressar uma história que vai nos aplicar lições. Mas hoje eu quero desenvolver meu pensamento com vocês em cima de um sermão temático, para que isso traga uma edificação para o nosso conhecimento a respeito de Cristo. Esse texto de Eclesiastes 9, ele é muito famoso do ponto de vista apologético, porque ele é um texto que combate diretamente a teologia do Espiritismo, que tem como sua principal doutrina a doutrina da reencarnação, onde diz que as pessoas quando morrem, na verdade, elas ascendem para um lugar, aos céus, antes dos céus, na verdade, e elas aguardam ali algum momento para que elas retornem de uma outra forma, em um outro corpo, numa outra família, numa outra história, para que elas consigam fazer ou refazer as outras coisas. E esse texto, ele é um texto apologético, porque ele combate diretamente essa doutrina espírita, e o Senhor através da sua palavra, ele diz que para a sepultura, aonde tu vais, não existe obra, não existe trabalho, não existe projeto, não existe conhecimento, não existe ciência, não existe sabedoria alguma. É um texto muito apologético desse ponto de vista. Só que trazendo uma análise sobre ele, eu acho interessante porque a primeira notícia que esse texto nos dá, embora seja tão conhecido, tão bonito e tão lido, mas a primeira notícia que esse texto nos dá é uma notícia trágica. Porque esse texto nos lembra de algo que ninguém gostaria que acontecesse. Esse texto nos lembra de algo que ninguém espera. Porque esse texto nos traz uma certeza que ninguém gostaria de saber: você vai morrer. Você acredita nisso? Ele começa dizendo: para a sepultura aonde você vai. E ele trata de uma verdade que ninguém quer saber, que ninguém pensa, e todo mundo vive como se esse dia nunca fosse chegar. Todo mundo vive como se fosse viver para sempre, e ninguém vive esperando que esse dia chega. Por isso que quando ele chega, ele é uma surpresa. Por isso que nós choramos tanto a morte, por isso que nós lamentamos tanto a morte, porque a morte para nós é uma grande surpresa, porque nós vivemos todos os dias como se esse dia nunca fosse chegar. E esse texto traz sobre si uma notícia muito trágica: a sepultura para onde tu vais. Quando o ser humano chega ao fim da sua carreira, chega ao fim da sua vida, da sua existência terrena, ali estará também o fim de toda ganância, ali estará também o fim de toda a arrogância, ali estará também o fim de toda a superioridade, porque naquele instante todos serão iguais. A morte, ela chega para o pobre, mas ela também chega para o rico. Ela chega para o doutor, mas ela chega também para o leigo, para o indouto, para o inculto. Ela chega para os incrédulos, mas ela chega também para os crentes, para os cristãos. E naquele instante, todos são nivelados por um poder que é superior a nós.
e por algo que é talvez a única certeza que temos em vida. Enquanto vivemos, a certeza que nós temos é que um dia nós deixaremos de viver. Essa é uma certeza que nós temos. E ali é caracterizado o final de toda ganância, arrogância e superioridade. Quem é que se sente grande no momento daquele? Quem é que se sente superior aos outros numa hora dessa? Quem é que se sente maior do que outros num momento como esse? O grande problema é que ninguém quer saber. Ninguém espera, na verdade, esse instante. Ninguém quer saber esse momento, ninguém espera esse instante. E ninguém quer saber, justamente porque a morte, ela foi um acidente de percurso na história da humanidade. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para viver eternamente. E quando o homem abriu espaço na sua vida para que o pecado entrasse, o pecado trouxe a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós morremos por causa da ascensão do pecado. Quando Adão e Eva no jardim do Éden pecaram, junto com a consequência do pecado, agora eles também adquiriram a morte. A partir daquele instante, o homem se torna um ser finito. Ele se torna um ser que agora ele tem um início, tem um meio e tem um final de vida. Ele vai morrer. Só que a morte não fazia parte do projeto inicial de Deus. Não é à toa que Deus promete para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que renunciam ao pecado, vida eterna. Porque o projeto de Deus para nós sempre foi que vivêssemos eternamente. Sempre foi que fôssemos salvos, vivêssemos salvos com Cristo eternamente com o Senhor. Esse sempre foi o projeto de Deus, e isso foi quebrado através do pecado. Por isso que quem renuncia ao pecado tem acesso à vida eterna. Vive eternamente outra vez. Mas aí quando eu me deparo com a Bíblia fazendo declarações a respeito da morte, eu me faço algumas perguntas. Porque a Bíblia me lembra há muitos momentos essa amarga verdade, que é uma verdade que ninguém quer saber. Mas porque a Bíblia faz questão de ressaltar essa amarga verdade. E quando eu chego a essa conclusão, eu me faço outra pergunta: quais as implicações desse saber precisa causar e gerar na minha vida uma mudança, uma transformação? Qual a implicação desse saber? Do saber que eu não vou viver para sempre. O que esse saber muda em mim? O que esse saber muda na minha vida, na minha história, no meu ser? O que esse saber muda? Saber que eu sou um ser finito. Saber que talvez hoje eu não chegue em casa. Saber que eu não sei o que vai acontecer comigo em 5 minutos. Eu ouvi um testemunho de um pastor ontem. Ele foi pregar numa igreja no Rio de Janeiro. E esse pastor é meu professor, inclusive. Ele foi pregar numa igreja no Rio de Janeiro e ele disse que quando ele chegou lá, o pastor que havia convidado era um pastor novo. Ele tinha 42 anos de idade. E quando ele estava pregando, quando ele terminou, entregou o microfone para o pastor. Na hora que ele entregou, o pastor caiu. E quando ele caiu, a igreja inteira começou a glorificar, achando que ele tivesse caído na unção, no poder. Mas na verdade ele teve um infarto fulminante. Ele morreu no altar. A morte chega numa hora que nós não esperamos. Ela não tem uma agenda, não tem um dia marcado. Ninguém morre em véspera, só peru que morre no Natal. Não tem um dia marcado, porque senão seríamos precavidos. Se eu soubesse o dia da minha partida, certamente eu seria precavido. Naquele dia eu ia fazer tudo certo. Naquele dia eu ia me consertar com todas as pessoas. Naquele dia eu ia me retratar com todas as pessoas. E eu ia dizer que amo todas as pessoas que estão ao meu redor e meus entes queridos. Como eu não sei desse dia, como esse dia é uma grande surpresa, então nós precisamos viver como se aquele dia fosse o dia. E nós precisamos nos retratar com as pessoas todos os dias. Precisamos amar as pessoas todos os dias. Precisamos buscar o perdão de Deus todos os dias, como se fosse o último. E eu te digo uma coisa: um dia você vai acertar, porque um dia vai ser. E quando eu penso nisso, eu penso em algumas reflexões. Eu penso em algumas reflexões que são de implicações eternas em mim. Porque eu não vivo para sempre, mas eu existo para sempre. Eu não vivo para sempre, mas eu existo eternamente. A minha vida é finita, mas a minha existência é eterna. E tudo começa, aparentemente, quando tudo termina. Tudo começa quando aparentemente tudo termina. Tudo começa quando a sua vida terminar. Porque a sua vida é um pequeno espaço de tempo da sua eternidade.
E é na sua vida que você escolhe o caminho que você eternamente seguirá. Se você vai seguir um caminho de gozo e de paz com o Senhor, ou se você vai traçar um caminho eterno de destruição e miséria no inferno que foi preparado para Satanás e os seus demônios. Tudo começa quando tudo aparentemente termina. E a minha vida é finita, mas ela é eterna. A minha existência é eterna. O problema é que o texto diz que eu vou à sepultura, mas ele não diz como, quando e de que forma. Ele só me dá uma certeza, mas ele não me explica a maneira que isso vai acontecer. Por isso a morte é certamente o evento mais inesperado de toda a nossa humanidade. O problema é que hoje as pessoas vivem como se fossem viver para sempre. As pessoas vivem como se o amanhã fosse certo, e não é. Quem te garante o amanhã? Quem te garante o amanhã? Quem te garante que amanhã você vai acordar e vai trabalhar? Você já fez planos para segunda-feira, você já planejou, já organizou todo o teu dia, mas quem te garante que o amanhã chega? E nós vivemos como se sempre o amanhã fosse chegar. Nós vivemos como se o amanhã fosse certo, e o amanhã não é certo. Vivemos achando que vamos viver para sempre. Quem garante que você vai ter um outro dia, que você vai ter um outro instante, que você vai ter uma outra hora oportuna como essa? E é justamente por vivermos achando que vamos viver para sempre, sem se preocupar com o amanhã, nós criamos muitos métodos de vida ineficientes. Criamos uma vida cheia de padrões inalcançáveis e cheia de culturas inúteis. Porque nós vivemos sem se preocupar com o amanhã. Nós vivemos como se o amanhã não fosse chegar, como se o amanhã fosse certo. O amanhã é certo e não tem problema nenhum. Então nós criamos padrões inalcançáveis, uma vida ineficiente e culturas inúteis. Você pode ver que para a mulher se encaixar hoje no padrão exigido, ela precisa ser magrinha, magérrima. Ela tem que ser magérrima, senão ela não se enquadra. Ela precisa ser uma mulher sensual. Ela precisa expressar toda a sua sensualidade. Para que a mulher se enquadre em alguns grupos sociais, ela necessita, ela não pode sair de casa sem maquiagem, ela precisa colocar 1 quilo de pó no rosto, e ela não pode sair com os cabelos naturais, ela tem que passar a chapinha e deixar o cabelo esticado. Caso contrário, ela não se enquadra dentro de um padrão de um padrão social. Assim é uma mulher perfeita. Isso é uma mulher perfeita do ponto de vista da nossa sociedade. Isso é uma mulher fantástica. Você quer ver uma coisa? Qual mulher que não tem uma chapinha em casa? Dá para contar nos dedos, né? Aliás, nos dedos de uma única mão. Qual mulher não tem uma chapinha em casa? Hoje em dia, ter cabelo cacheado não é legal, não é bacana. O cabelo duro acabou, não existe, mas cabelo duro é só o meu agora. Não existe mais mulher de cabelo duro, porque a sociedade diz que uma mulher de cabelo enrolado, uma mulher de cabelo cacheado, uma mulher com cabelos duros, não é uma mulher bacana, não é uma mulher legal. Então as mulheres tratem já de poupar dinheiro, sacrificar alguma coisa, compre uma chapinha, porque antes de sair de casa, você precisa fazer chapinha, você precisa estar com o seu cabelo liso, você precisa estar magérrima, senão você não vai ser aceita pela sociedade. A sociedade cria padrões. Para o homem se encaixar no padrão exigido, ele precisa ser alto e forte, como eu. Só falta a altura e a força. Para o homem se encaixar no padrão, ele precisa ser alto e forte. Ele precisa ser bem sucedido. Ninguém gosta de gente pobre. Ele precisa ser bem sucedido. Ele precisa ter um bom carro e ser um homem descolado. Ninguém gosta de um homem tímido. Ele precisa ser um homem descolado, ele precisa ter um bom carro, ele precisa ter um bom emprego, ele precisa ter um bom planejamento de vida, ele precisa ser bem sucedido, porque ninguém gosta de ser amigo de quem não é bem sucedido. Porque parece que se você for amigo de quem não é bem sucedido, você também é um mal sucedido, mesmo que isso seja mentira. Então ninguém gosta de ser. Então o homem ele começa a se esforçar para cumprir esse padrão, para se enquadrar dentro desse padrão, e nada mais importa, que ele quer ser aquilo que as pessoas esperam que ele seja. Ele quer ser como o mundo espera que ele seja. O mundo cria expectativas a meu respeito, e eu trabalho a vida inteira para suprir as expectativas que o mundo cria a meu respeito. E se eu não alcanço isso, eu me considero uma pessoa frustrada. Eu me considero uma pessoa incapaz, uma pessoa infeliz. E tudo isso que é apresentado como padrão
que é posto como algo inalcançável, algo que precisa fazer parte da vida das pessoas, tudo isso se torna inútil diante da realidade aparente. É só você olhar lá fora, como vivem essas pessoas que buscam preencher tais requisitos, que vivem em prol dessa cultura, que vivem para que a sua vida seja referência para as outras pessoas do ponto de vista de um padrão cultural. Veja como é a vida dessas pessoas, tudo isso se torna inútil diante da realidade aparente. As mulheres são magras, mas elas são amargas, sensual, mas sem valor, experientes, mas promíscuas, maquiadas, mas para esconder quem elas realmente são. Os homens são altos, mas são imorais. Eles são bem-sucedidos, mas são infelizes. Tem um bom carro, mas não tem um bom coração. Ele é descolado, mas é desonesto. Essa é a forma com que as pessoas se colocam. Você não precisa de atributos morais, você precisa ser apenas aquilo que o mundo diz que você precisa ser. E caso você não alcance isso, você é considerado uma pessoa fora do padrão social. E as pessoas se martirizam por isso. Quando a mulher não consegue emagrecer, ela fica desesperada, porque ela precisa ser magra, ela precisa ter 50 quilos, ela precisa... Quem falou que você precisa disso? Falando também que você precisa virar um colchão. Você precisa ter saúde, precisa buscar sim saúde, porque do ponto de vista da saúde sim, mas a mulher, para ter saúde, ela não precisa ter 50 quilos, uma cintura finérrima. Isso é o padrão que as pessoas intitulam e que nós nos esforçamos ao máximo para poder nos enquadrarmos. E se nós não nos enquadrarmos nisso, o padrão social, aí nós estamos perdidos, nós estamos fritos. E o padrão social é uma figura falida de um povo falido, que por sua incapacidade moral buscam ser quem não são, para satisfazer quem não se preocupa. Buscam ser quem não são para satisfazer quem pouco se importa. E a minha grande tristeza, o que me amarga bastante, a minha tristeza, é que nós instituímos esse padrão para as nossas igrejas também. Nós instituímos padrão para as pessoas, para as igrejas. As igrejas hoje trabalham da mesma forma, com o mesmo padrão. Eu preciso ser engravatado. Ah, se o pastor não tiver engravatado, puxa, não serve, ele não é pastor. Sem gravata, ele não é pastor. Eu já contei. Isso. Eu contei para vocês a história. Eu fui pregar numa igreja, eu fui direto do trabalho. E eu não tinha... A minha pretensão era passar em casa, tomar um banho, trocar de roupa. Mas eu me atrasei tanto aquele dia, peguei um trânsito tão grande, que eu saí do trabalho e fui direto para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu estava de roupa, camisa social, estava de terno, de blazer, de calça social, tudo normal. Eu estava apenas sem a gravata. Quando eu cheguei na igreja sem gravata, automaticamente o pastor estava em cima do púlpito, ele desceu e ele veio na porta falar comigo. Você sabe que aqui na nossa igreja não se prega sem gravata. Eu falei, puxa, e agora? Eu vim direto do trabalho, eu não tenho gravata aqui. A minha ideia era passar em casa, não deu tempo. Não quero saber, sem gravata não se prega. Eu estava de camisa azul naquele dia. Aí um irmão ouviu e ele me deu a gravata dele, que era vermelha. Eu estava de camisa azul e gravata vermelha, parecia o Bozo. Aí o irmão veio e falou assim, olha, eu tenho só essa gravata aqui, pastor, se você quiser colocar, não combina, mas se você quiser colocar, você pode colocar. E eu lembro da frase que eu falei, eu olhei para aquele pastor e eu fiquei tão enfurecido que eu falei para ele, pastor, se for para falar de Jesus, eu coloco até uma melancia na cabeça, fique tranquilo. Eu acho que ele ficou chateado comigo. Mas se for para falar de Jesus, eu faço. Mas nós trouxemos esse padrão para a igreja. Você precisa ser engravatado. Se você não for engravatado, você está fora do padrão da igreja. Você precisa ser forte, irrepreensível, inerrante. Você não pode se enfraquecer, você não pode chorar, você não pode nada disso. Porque se um dia você estiver fraco, você está fora do padrão da igreja. Porque o padrão da igreja é um padrão de pessoas fortes. E quem está fraco não se enquadra. Quem chora é fraco. Então você, por favor, segura as suas lágrimas, não chore, porque se você chorar, você é fraco. Esse é o padrão que a igreja cria. Você precisa ser fiel e um irrepreensível servo.
esquecemos que estamos tratando com pessoas. Quem é inerrante aqui, pelo amor de Deus? Quem é inerrante? Quem é infalível? Quem é santo? Quem vive alegre o tempo todo? Quem não tem amargura de vida? Quem não chora? Mas nós colocamos isso como um padrão da igreja. E se não for assim, se nós não cumprimos isso, nós estamos fora do padrão, porque nós estamos fora do seleto grupo de super-homens e de super-mulheres que estão sempre felizes, sempre contentes e sem nenhum problema. Esses são os cristãos. Muito prazer. Se não for assim, nós estamos fora. Esse padrão que forma pessoas engravatadas, mas descompromissadas. Um padrão que cobra das pessoas serem santos, mas que na verdade não passam de santarrões. Arrogantes, não irrepreensíveis. Não são fiéis, mas interesseiros. Não são servos, mas soberbos senhores. Não são conhecedores de Cristo, mas detentores de Cristo. Não interessados, mas interesseiros, que não amam, mas usam. E isso pouco importa, desde que você esteja dentro do padrão. E nós nos esforçamos para buscar esse padrão. Nunca tivemos tantos padrões na sociedade e na igreja que não nos levam a nada, e continuamos a viver de forma como se nunca fôssemos morrer. Seguimos os padrões e continuamos a viver de forma como se nunca fôssemos morrer. Meus irmãos, se você está aqui hoje me escutando, é porque você está vivo. E embora o texto diz que um dia você vai morrer, mas esse dia ainda não chegou, você ainda não morreu, você ainda está vivo. Então se você está vivo, você precisa viver. Tem muita gente vivo que já deixou de viver. Tem muita gente vivo que não vive mais, que morreram antes da morte chegar. Morreram antes daquele trágico dia chegar. Se você está me ouvindo é porque você está vivo. E quem está vivo precisa viver. O Evangelho de João capítulo 10, versículo 10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quem está vivo precisa viver, e viver de maneira abundante. O problema é a forma que nós interpretamos a abundância. A abundância no Evangelho não é ter muito, como muitos pregam. A abundância do Evangelho não é ter muito, mas a abundância dentro do Evangelho é ter sempre. E sempre, dia após dia, nós temos a provisão de Deus e nada nos falta. Isso é viver em abundância. Deus não te prometeu abundância de coisas, Ele te prometeu abundância de vida. Não é abundância de coisas na vida. Tem gente que lê isso aqui, principalmente teologia da prosperidade, né? Puxa, você tem que viver uma vida abundante, você tem que viver arregaladamente, você tem que ter dinheiro, carro, casa. Se você não tiver isso, você não se enquadra nesse versículo. A vida é uma vida abundante, não é abundância de coisas na vida. Nós precisamos viver uma vida abundante. Viver uma vida abundante, ter vida abundante, é ter sempre. Não é ter muito, é ter sempre. O que significa viver em abundância? Viver em abundância significa viver de forma oposta às marcas da morte. Isso é viver uma vida abundante dentro do Evangelho. Significa viver uma vida opostamente às marcas da morte. É viver uma vida que vale a pena ser vivida. Viver uma vida que vale a pena. O que a Bíblia considera como morte? Nós vimos ali. O que a vida considera como morte? O que a Bíblia considera como morte? A Bíblia considera como morte uma vida em que não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Isso é morte dentro do conceito bíblico. E viver abundantemente é viver uma vida oposta a esses quesitos de morte. É viver em oposição à morte. Portanto, a vida que vale a pena ser vivida é uma vida que possua obra, que possua projeto, que possua conhecimento e que possua sabedoria. Isso é viver abundantemente. Isso é viver de forma abundante.
E quando eu olho para as pessoas, e eu tenho certeza que você também enxerga isso, nós vemos que quantas pessoas deixaram de viver antes mesmo de morrer. Quantas pessoas deixaram de viver antes da morte chegar. Sabe quando um homem começa a morrer? Dentro desse texto, pegando esse texto como gancho, quando que um homem começa a morrer? Ele começa a morrer quando na sua vida deixa de ter obras, projetos. Quando ele deixa de sonhar, ele deixa de viver. Quando ele deixa de ter projetos na vida, ele deixa de viver. Quando a sua vida deixa de ter obras, você deixou de viver, mesmo sem ter morrido. Mesmo sem morrer, se deixa de viver, abandona a vida abundante que Cristo nos prometeu. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que não vive. Uma pessoa que não sonha é uma pessoa que não tem expectativas sobre si. Quando os projetos da sua vida se vão, você pode se considerar já uma pessoa morta e não viva, embora ainda tenha vida. Quando seus projetos se vão, você automaticamente deixa de viver. Eu não morro quando eu morro, mas eu morro quando eu deixo de sonhar. Essa é a expressão do texto. Essa é a expressão que esse texto nos mostra. Eu não morro quando eu morro, mas eu morro quando eu deixo de sonhar. Eu morro quando eu deixo de projetar. Eu morro quando eu deixo de acreditar. Eu morro quando eu deixo de viver. Me permita fazer uma pergunta para você. Uma pergunta para todos nós. Quais são os seus projetos de vida para além de hoje? Quais são os seus projetos de vida para além de hoje? Qual é o teu sonho? Quais são os seus ideais? Quantos entre nós ainda tem um sonho que está fresco na sua memória e você acredita que vai vivê-lo? Algo que está fresco na sua cabeça, é um ideal, é um sonho que você tem e você acredita que vai vivê-lo, ou você já deixou de sonhar? Ou não existe nada mais que traga ali uma relevância de vida, a ponto de você acordar de manhã glorificando a Deus por aquele dia que você teve? A ponto de você saltar da cama com alegria no coração e não com lágrimas nos olhos, porque é mais um dia de amargura. Se é mais um dia de amargura, é porque é mais um dia que você não projetou nada, que você não sonhou nada e não tem expectativa de viver nada. Por isso, o seu dia é transformado em nada, a sua alegria também é nada e a sua vida se resume a nada. E quantas pessoas que eu vejo que a sua vida se resume a nada? Pessoas que não têm nenhum tipo de pretensão na vida. Pessoas que não idealizam nada, não sonham nada, não esperam nada, perderam a motivação de viver, não sentem mais o perfume da vida, o perfume do novo dia. Todo dia, meu irmão, todas as novas manhãs, é um dia de misericórdia que Deus está renovando sobre você. E se é um dia de misericórdia, é um dia de rejubilar a Cristo, é um dia de glorificar a Deus, porque muitos não tiveram aquele dia, e nós tivemos uma nova oportunidade. Estamos vivos, temos uma nova oportunidade. Quantos jovens, meu irmão, quantos jovens sem o desejo de viver, sem o prestígio da vida, sem o desejo da vida, sem o anseio pela vida? Quantos jovens entrando para o mundo das drogas, para o mundo do crime, para o mundo da prostituição, mesmo sabendo que nessa vida só existem dois caminhos, que é morte ou prisão, não existe outro caminho para essa vida. E mesmo sabendo disso, quantos jovens entram nesse caminho? Quantos jovens correm, fazem esse percurso? Porque sabendo disso, pela lógica natural, eles deveriam pensar: eu não vou entrar nesse caminho de jeito nenhum, eu não vou participar desse caminho. Mas não é o que vemos. A taxa de adolescentes entrando nesse estilo de vida cresce todos os dias, assustadoramente. Basta você parar em uma esquina que você vai encontrar um jovem usando drogas. Basta você parar numa esquina que você vai encontrar um jovem se drogando, se prostituindo. Basta ligar a TV que você vai ver um jovem preso, perdendo a sua vida, deixando de viver mesmo existindo. Basta ligar. O
consumo de maconha e de crack, ele deixou já de ser tratado como um caso esporádico, e ele é tratado no mundo como uma epidemia. Os nossos jovens se transformaram em zumbis, que andam sendo motivados e preenchidos por drogas, por crack, pela maconha, por uso de substâncias. Eles viraram zumbis, e isso já é tratado como uma epidemia, já não é mais um caso esporádico, já não é mais algo comum, é uma epidemia. O mundo inteiro está contaminado com isso. E por que essas pessoas tomam esse caminho errado, como se ele fosse certo? É simples a definição. Porque se eu não tenho mais sonhos, se eu não tenho mais projetos, então o que vier é lucro. O que vier veio. O que acontecer, aconteceu. O que a vida me separar, está ótimo. O que a vida me propor, eu aceito. Porque não se planeja mais, não tem nenhum tipo de planejamento. Por isso eles tomam o errado como certo. Por isso eles tomam aquilo que não são como se fosse. Por isso que as pessoas casam com o primeiro que aparece, porque não tem projeto de vida, então o que vier veio. Por isso que o nível de divórcio é igual, em alguns lugares superior à quantidade de casamentos. Mais descasa hoje do que casa. O nível de divórcio é maior do que o casamento, porque nós não nos preparamos, e aquilo que vier pra gente veio e é ótimo, tudo bem, não tem problema. Eu não tenho planejamento mesmo, então o que eu aceito, tudo que me oferecem eu aceito. Porque você acha que hoje, tanto as nossas igrejas como a nossa sociedade consome qualquer tipo de lixo? Porque não tem projeto de vida, não tem ideal de vida. Como pode uma pessoa em sã consciência, e me desculpa se você faz isso, mas deixa eu te dizer, como pode uma pessoa em sã consciência ter coragem de consumir o conteúdo expressado na Rede Globo de televisão? Como uma pessoa pode assistir Big Brother Brasil? Como uma pessoa que funciona, que tem cabeça, que tem mente, que tem sentimentos, que tem desejo, que tem projeto, consegue assistir um lixo desse? E eles lançam esse lixo na nossa cara, e nós consumimos todo esse lixo, porque nós não temos nenhum projeto de vida. O que vier, tá bom demais. Como pode uma pessoa sentar na frente da televisão e assistir uma novela cujo nome é Babilônia? Não temos projeto de vida. O que vier é lucro, e nós aceitamos qualquer lixo. Nós vivemos de uma forma onde qualquer convite é válido e qualquer companhia é amigo. Tudo é lícito, tudo convém, tudo é comum, tudo é natural, porque quando não temos sonhos, qualquer coisa serve. E nós nos alimentamos de qualquer coisa, nós consumimos lixo, nós consumimos cultura inútil, nós consumimos algo que não nos satisfaz, que não nos preenche. Você quer fazer uma coisa? Você quer uma prova de que isso que eu estou te dizendo é verdade? Entra em qualquer dia. Entra numa instituição chamada Fundação Casa, que é a antiga FEBEM, onde os adolescentes infratores estão, onde os jovens infratores estão. Você vai encontrar ali pessoas que ainda nem viveram, mas já desistiram da vida. São jovens, são adolescentes, nem viveram ainda, mas já desistiram de viver antes de viver. Já desistiram da vida. E o pior de tudo é que a maioria daqueles jovens que estão na Fundação Casa são filhos de cristãos. Saíram das nossas igrejas, e da igreja direto para um presídio, direto para a Fundação Casa. É só você perguntar o nome deles, que você vai ver. Chega lá e faz uma entrevista, não precisa nem conversar, pergunte o nome. Você vai ver ele falar assim: ó, meu nome é Miqueias, meu nome é Oséias, meu nome é Samuel, meu nome é Zacarias, meu nome é Davi, meu nome é Paulo, meu nome é Daniel, meu nome é Pedro, meu nome é Mateus, meu nome é Lucas. Aí você pergunta: por que você tem esse nome? Porque minha família é cristã, minha família é crente. Porque só quem tem família crente mesmo vai colocar o nome do filho de Miqueias, Zacarias, Oséias. Você vai descobrir que é isso. E os cristãos hoje, os jovens filhos de pastores, filhos de cristão, compõem grande parte da nossa população carcerária. Esses são jovens, é só você ir lá perguntar.
Aí eu pergunto para os jovens: será que o jovem acha que vai ser jovem para sempre? Que ele vive como se sempre ele fosse ser jovem. Ele não vive projetando amanhã, mas ele acha que ele vai ser bonitão e bonitona para sempre. Vai ser o galã da novela da Globo para sempre. Vai ser bonitona, belezona por toda a vida. Você acha que o tempo não vai chegar para você? O tempo chega para todo mundo. Um dia todos nós teremos uma certa idade. Todos nós vamos envelhecer se não morrermos. Um dia a idade vai chegar para todo mundo, e aquilo que te satisfaz hoje não vai mais te satisfazer depois. Eu converso com jovens e me dá desespero. Eles se satisfazem com aquilo e acham que aquilo vai lhes satisfazer a vida inteira. E eles vivem como se não tivesse esperança mais. Eles vivem de uma forma incerta. Mas aquilo que te satisfaz hoje não vai te satisfazer mais amanhã. Quando você entrar numa idade madura, adulta, ficar com todo mundo não vai te satisfazer mais. Você vai querer uma companhia, uma companheira, mas não vai ter. E porque você já passou na mão de todo mundo, e ninguém quer algo rodado. Aquilo que te satisfaz hoje não vai te satisfazer amanhã. Então não viva satisfazendo-se hoje apenas, mas viva sabendo que amanhã é um futuro que Deus reservou para você, é um futuro que Deus preparou para você, e você precisa se preparar para viver esse futuro da melhor forma e viver de maneira abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando essas coisas não te satisfazerem mais, e aí? Quais são os seus projetos de vida? Quando sair, ir para as noitadas, para as baladas, beijar, ficar e fazer Deus lá sabe o que, quando essas coisas não te satisfazerem mais, e aí? Quais são os projetos que existem para a sua vida? E aí sabe o que acontece? Aí as pessoas morrem ainda vivendo, porque já não tem mais expectativa nenhuma. Aquilo que eu tinha como certo, aquilo que me satisfazia, não me satisfaz mais, e eu não conheço nada mais que tem poder de me satisfazer. Então não tenho mais prazer na vida, e eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer porque eu já não tenho mais prazer na vida. Por isso que a taxa de suicídio cresce assustadoramente. As pessoas se matam, as pessoas dão cabo da sua vida, acabam com a sua vida. Jovens fazendo isso, não viveram e já estão pensando em morrer. Nem começaram a vida ainda. Quais são os seus planos de vida? Quais são os seus projetos? Qual que é o seu planejamento para daqui 5 anos? Você vai perguntar isso para um jovem, ele olha para você e fala: qual é, meu? 5 anos é muito tempo. É muito tempo, mas passa assim, ó, passa voando. Quando eu paro para pensar que ontem a minha única preocupação era se ia ter vento para eu empinar pipa. A única preocupação que eu tinha era essa. Olha que beleza, mas isso foi ontem. Ontem eu só me preocupava se ia ter vento para eu empinar pipa. Aí chega uma hora que a vida te mostra quem ela é, e a vida te cobra resultados, a vida cobra você. E aí quando a vida te cobrar, você vai falar o que para a vida? Quando a vida se apresentar para você e falar assim: ó, eu cheguei, agora tem responsabilidade, negão. E agora? Aí você vai olhar para a vida e vai falar o quê? Eu não sei o que fazer. Ela vai cobrar você mesmo se você não souber o que fazer. Qual o seu planejamento de vida para os próximos 5 anos, para os próximos 10 anos? O que você pensa? O que você quer? O que você deseja fazer? Quais são os seus sonhos? Eu quero abrir uma aspas aqui para dar um parecer, um alerta para os pais que têm filhos jovens, filhos de uma idade entre 14 a 20 anos, porque você precisa redobrar sua atenção tendo um filho dessa idade. O que é a juventude? Você já parou para se perguntar o que é a juventude? O que é essa etapa de vida que dura tão pouco tempo? O que é a juventude? A juventude é uma idade de transição, onde eu deixo de ser criança para poder virar adulto. Isso significa que eu não sou mais criança, porém eu ainda não sou um adulto. Então o que é a juventude? E o problema é justamente esse: a juventude não é. Ela não é criança, mas ela também não é adulto. Ela não é nem aqui e nem acolá. O que ele é, ele não é. E esse é o problema. O problema é que ele não é. Você trata como criança e ele diz para você: não me trate assim porque eu não sou mais criança. Aí você cobra a responsabilidade: não me trate assim porque eu não sou adulto. Você não é criança e não é adulto, é o quê? Esse é o problema da juventude, dos jovens. Porque eu não sou criança mais, mas eu também ainda não sou adulto. E aí então o que é? O jovem
jovem é uma pessoa que está num portal de passagem da criança para a idade adulta. E se nesse período ele não se achar, se ele se perder nesse período, ele corre o risco de se perder eternamente. E o nosso cuidado tem que ser redobrado. É um período em que ele está aprendendo, está se achando, está se conhecendo, conhecendo ao mundo, conhecendo as pessoas e conhecendo a si mesmo. E se ele se perder nesse período, ele pode se perder eternamente. Se ele não se achar agora, dificilmente ele se achará depois. É uma idade dele se achar. Aí você olha para o jovem e vê que o jovem admira tantas coisas, admira tantas pessoas. E eu pergunto: você acha que os homens que nós admiramos na vida, as mulheres que você admira a forma que Deus o usa, admira a maneira com que ele se expressa, admira o lugar onde ele chegou, admira a unção que Deus lhe deu, você acha que essas pessoas já nasceram prontas? Você acha que Deus fez numa caixinha, arquitetou e já fez tudo aquilo pronto? Existe uma história de vida. Conheça a história das pessoas que você admira. Conheça os altos preços que eles pagaram. Conheça a renúncia que eles fizeram. Porque todo mundo quer fazer tudo, mas ninguém quer pagar o preço de nada. Todo mundo quer cantar bem, quer cantar bonito, quer tocar bonito, mas ninguém quer se dispor para aprender. Todo mundo quer pregar, você fala na igreja, todo mundo quer pregar, todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ensinar, mas antes de ensinar tem que aprender, tem que renunciar horas com a cara no livro, tem que ler, tem que conhecer, tem que se introduzir, mas isso ninguém quer, nós só queremos a outra parte. Aí nós olhamos e admiramos, queremos ser, mas não queremos percorrer o caminho que aquela pessoa percorreu. Essa é a nossa juventude. Eles admiram, aplaudem e querem até ser semelhantes, mas não querem percorrer o mesmo caminho. E se não percorrer o mesmo caminho, não vai ter os mesmos resultados. Só vai ter o mesmo resultado quem percorrer o mesmo caminho. Conheça a história dessas pessoas que você vai ver. Pelo amor de Deus, jovem, não viva como se você fosse ser jovem por toda a vida, que um dia sua juventude vai acabar. Nós não morremos quando a morte chega. Nós morremos quando os nossos sonhos se vão. Nós morremos quando deixamos de projetar algo para a nossa vida. E é engraçado quando nós ouvimos: puxa, Deus não abre portas para mim, Deus não olha para mim, Deus não me ama, Deus não me abençoa, Deus não cuida de mim. Até parte meu coração, sabe, quando eu ouço: Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim, Deus não me ama, Deus não abre as portas para mim, como se tudo o que está acontecendo fosse culpa de Deus, e não é. Porque tudo que vivemos hoje é reflexo daquilo que nós planejamos ontem. Todos os nossos resultados hoje, ou a ausência dos nossos resultados hoje, é aquilo que nós planejamos ontem. E se ontem não planejamos nada, hoje nós estamos vivendo nada que nós planejamos ontem. E isso não muda. O que acontece com você hoje não é a ausência de Deus na sua vida agora, mas o que acontece com você hoje é a ausência dos sonhos que você não teve durante a vida inteira, durante a vida toda. Essa é a expressão correta de se fazer. Você está como está porque viveu como viveu, porque planejou como planejou. Você está hoje como está hoje por consequência daquilo que você planejou ontem, mas você pode melhorar amanhã se você mudar a sua forma de viver hoje. Porque da mesma forma que o hoje é reflexo de ontem, amanhã será o reflexo de hoje. E se eu mudar hoje as minhas atitudes, amanhã certamente eu vou colher grandes coisas. Eu preciso planejar, eu preciso sonhar. Nós vivemos no meio de pessoas que deixaram de sonhar, que não tem propósito de vida nenhum, que não tem projeto de vida nenhum. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Vamos embora. Não sonha, não busca. A sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto. O tempo de sonhar e de viver é agora. Porque quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar, nada mais adiantará. E é engraçado que, além dos sonhos,
além dos projetos que diz também a respeito de obras. Eu quero me ater só a esses dois. Eu não vou falar de conhecimento, de sabedoria alguma. Eu quero falar de projetos e de obras. Projetos que são sonhos e obras que são ações. Quando a sua vida, agora falando de obras, quando a sua vida não serve para abençoar outras vidas, quando a sua vida não serve para abençoar outras vidas, isso é sinal de que a sua vida não está sendo relevante. Quando a vida não serve para abençoar outras vidas, é porque a sua vida não está sendo relevante. Que a sua vida precisa servir como um canal de bênção para abençoar outras vidas que estão ao seu redor. Caso isso não aconteça, a sua vida não está sendo relevante para a geração que você vive. E a geração que nós vivemos, o verbo ter é muito utilizado. Ter. O verbo ter, quando utilizado na igreja, é muito perigoso, porque ele é usado quase sempre por pessoas que têm síndrome de parasita, pessoas que são sanguessugas, carrapatos, que tem, adquire, engorda, mas não divide nada com ninguém, não passa adiante. Parece um carrapato que suga, tem, mas não passa nada adiante, só junta para si. Quando a minha vida deixa de ser relevante para o local onde eu vivo, automaticamente eu deixei de viver também. Eu tenho que viver em oposição àquilo que é morte, e viver com obras. Na morte não existem obras. Então eu tenho que viver tendo obras, fazendo obras. A minha vida precisa ser relevante. E quando ela não é, eu estou morrendo ainda vivo. Quando a minha vida não serve para abençoar outras pessoas, eu vivo sempre com a expressão ter dentro de mim. Eu gostaria de sugerir para você trocar a expressão ter pela expressão ser. Porque é isso que a Bíblia te instrui, te coloca, é o conselho que Deus te dá. Ser e não ter. Deus não te chamou para você ter uma bênção, mas Deus te chamou para você ser uma bênção. Gênesis 12:2. Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Não é para você ter bênção, é para você ser bênção. Na sepultura aonde tu vais não haverá obras. Ou seja, quem morreu não pode mais beneficiar outras pessoas. Quem morreu, não pode beneficiar mais ninguém. Mas quem está vivo? Você está vivo? Está mesmo? Dá um beliscão em você mesmo para ver se dói. Se doer, você está vivo. Você está vivo? Quem está vivo? Então use dessa vida. Use essa vida que Deus te deu para trazer vida para os outros que ainda vivem. Use a sua vida de forma relevante. É engraçado, sabe o quê? Que quando nós saímos de casa para vir para a igreja, qual a expressão que nós usamos? Nós dizemos assim, ó: estamos indo para a igreja para servir ao Senhor. Estou indo para a igreja para servir ao Senhor. Essa é a expressão que nós usamos. E hoje eu estava pensando nessa expressão, falei: puxa Deus, eu chego na igreja, sento, levanto, canto, ouço, levanto e vou embora. Aonde está o servir nisso? Eu vou para a igreja servir ao Senhor. Aí eu chego e sento na cadeira, quer ver? Eu vou sentar. Eu vou servir ao Senhor, dá licença, ó. Estou indo para a igreja servir ao Senhor. Aonde que isso é servir? De que forma me convença de que nós estamos na igreja para servir ao Senhor? Aonde está o serviço? Quando você vem para a igreja, você não vem para servir ao Senhor, você vem para a igreja para ser servido pelo Senhor. Porque as canções que nós cantamos alegram o seu coração.
Porque a palavra de Deus, ela traz uma substância para a sua vida, e você é abençoado por isso. Então você vem para a igreja não para servir ao Senhor, você vem para a igreja para ser servido pelo Senhor. Mas tem um porém nisso tudo. Quando termina o culto, quando você vai para casa, aí sim você tem que servir ao Senhor. O servir ao Senhor não é aqui dentro, o servir ao Senhor é lá fora. É quando você posiciona a sua vida de uma forma que Deus possa usar a sua vida para abençoar outras vidas. Aí sim você pode dizer que está servindo ao Senhor. Porque sentar num banco de igreja não é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é quando a sua vida é relevante para abençoar outras vidas que precisam de você. Eu quero ler um texto com você, para nós concluirmos. Mateus 25, do 32 ao 40. O Sandro vai projetar aqui na tela. Nós servimos a Deus quando o culto termina, não é quando o culto começa. Diferente do que aprendemos, nós servimos a Deus quando nós damos as bênçãos finais, e não quando damos os cumprimentos iniciais. Servimos a Deus quando o culto termina, porque servir a Deus é servir ao seu semelhante. Servir a Deus é servir ao seu próximo. Como a Bíblia nos ensina, é amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é servir a Deus. Olha só, Mateus 25, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta bodes de ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui a herança, o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, e era estrangeiro, e hospedaste-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitaste-me, estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você serve a Deus quando você serve a pessoa que está do teu lado. Você serve a Deus quando você sai daqui e vai servir lá fora. E o sucesso da nossa igreja, o sucesso da igreja de Cristo, não é a quantidade de pessoas que entram para adorar, mas é a quantidade de pessoas que saem para servir. Isso é o que denomina um sucesso. Não está na sua quantidade, não está no seu processo quantitativo, mas está na sua qualidade, pela qualidade de pessoas que saem para servir, que saem para ser útil, que a sua vida é realmente relevante. Quando deixamos de servir o nosso próximo, deixamos de servir a Deus, e muitas pessoas ainda vivas morrem, porque a sua vida deixou de ser relevante para outras pessoas. A palavra do Senhor está recheada de versículos te instruindo a isso. A melhor coisa é dar do que receber. Queridos, abençoado não é quem recebe, abençoado é quem abençoa. Abençoado não é quem ganha, abençoado é quem compartilha. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu preciso te fazer essa pergunta. Você tem sido bênção na vida de quem atualmente? Você tem sido bênção na vida de quem? Quem olha para você e diz assim: você é uma bênção na minha vida. Ser tu uma bênção. Nós temos que ser e não ter. Nós precisamos ser mais e ter menos. Abençoado não é quem tem, abençoado é quem dá. Abençoado não é quem ajunta, abençoado é quem espalha. Porque quanto mais você compartilha, quanto mais você dá, mais rico de Deus você se torna, mais rico da graça de Deus você se torna. Quanto mais você compartilha, quanto mais você dá.
Queridos, existem pessoas no mundo tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. São pessoas tão pobres que só tem dinheiro do seu lado. É um príncipe por fora, mas é um plebeu por dentro. É um príncipe por fora, mas é um mendigo por dentro. São tão pobres que só tem dinheiro. E pensam que o dinheiro pode comprar tudo e não pode. Porque o dinheiro pode comprar uma bela cama para você, pode comprar o colchão mais confortável para você dormir, mas o dinheiro não pode comprar o sono. O dinheiro pode comprar as melhores comidas feitas pelos melhores chefes, mas o dinheiro não pode comprar o apetite. Apetite não se compra com dinheiro. O dinheiro pode comprar a companhia de muita gente, mas não pode comprar a amizade verdadeira de ninguém. O dinheiro pode comprar todos os livros e todas as bibliotecas do mundo, mas ele não pode comprar sabedoria. O dinheiro pode comprar belas sinfonias, pode comprar os melhores enredos do mundo, mas ele não pode comprar paz. O dinheiro, ele pode comprar tudo, menos aquilo que é essencial, menos aquilo que você precisa verdadeiramente. Porque aquilo que é essencial, aquilo que você precisa, Jesus Cristo ele te acrescenta quando a sua vida serve para abençoar outras vidas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a sua vida vai ser abundante quando você não viver uma vida para você mesmo, mas quando você viver uma vida para Deus e para as pessoas. Quando a sua vida servir para abençoar outras vidas, aí sim você terá uma vida relevante e uma vida abundante. Quando a sua vida serve para você mesmo, quando a sua vida serve para satisfação própria, a sua vida não é abundante. Você tem abundância, mas a sua vida não é abundante. Você pode ter abundância de coisas, mas não tem abundância de vida. Meu irmão, viva, porque você ainda tem oportunidades. Sonhe, porque você ainda pode conquistar. E sirva, torne a sua vida útil para outras pessoas, torne a sua vida relevante. Vamos fazer uma oração, fique de pé no seu lugar. Nós não deixamos de viver quando morremos. Nós deixamos de viver quando deixamos de sonhar. E deixamos de viver quando a nossa vida deixa de ser relevante para as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe a satisfação de saber que a sua vida é útil para a felicidade de outras pessoas? A sua vida é útil para a satisfação alheia. Não tem dinheiro que pague isso no mundo, não tem. Não tem lugar que se compra satisfação, porque satisfação não está à venda. Muito melhor do que ter abundância de coisas na vida é ter abundância de vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo quer que você tenha uma vida abundante. Cristo quer que você viva. Cristo quer que você sonhe. Cristo quer que você tire da gaveta aqueles projetos mais antigos que você já deixou de lado, que você já esqueceu, que você já abandonou. Mas Ele não esqueceu e nem abandonou. Ele quer suscitar dentro de você esses projetos que você deixou de lado, esses sonhos que te cercaram por muito tempo da vida e a frustração os roubou de você. Permita-se sonhar, porque quando você se permite sonhar, você está se permitindo viver. Vamos orar ao Senhor? Louvado seja o Teu nome, Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Oh Deus, o Senhor nos conhece, Pai, de uma forma que poupa apresentações. Que o Senhor conhece
como somos realmente. O Senhor nos conhece da maneira que nós somos e não da maneira que nós tentamos ser ou nos portamos em parecer. O Senhor nos conhece realmente como somos. O Senhor conhece a particularidade de cada pessoa que está aqui. O Senhor sabe inclusive, Deus, aquelas pessoas que estão aqui hoje, vivas, mas que já morreram. Estão aqui, Senhor, respirando, o coração está batendo, os órgãos estão funcionando, mas ela já deixou de viver, meu Deus. Ela tem apenas uma vida biológica, mas não tem mais uma vida no espírito, não tem mais uma vida sentimental, não tem mais uma vida familiar, ela já morreu. Só é considerado vivo, Senhor, porque o coração ainda bate, mas já morreu. Eu quero pedir a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós hoje. Eu quero pedir a Tua misericórdia, Pai, porque a Tua palavra diz em João capítulo 11: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverás. E eu creio, meu Deus, que o Senhor é suficiente. O Senhor é grande de uma tal forma que o Senhor pode suscitar em nós sonhos que nós deixamos morrer. Eu creio que o desejo do Senhor, Deus, hoje para nós é que ninguém saia daqui hoje sem acreditar em si mesmo e sem acreditar no Senhor que o chamou. Eu creio que o projeto do Senhor, Pai, é que ninguém hoje vai embora daqui morto nos seus sentimentos, na sua vida, na sua razão, na sua fé. Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir pela Tua misericórdia, e eu quero pedir a começar por mim, Deus, a começar por mim, eu quero puxar essa fila, que o Senhor ressuscite os nossos sonhos, Deus, que o Senhor ressuscite os nossos sonhos, que o Senhor ressuscite os nossos projetos, que o Senhor ressuscite os nossos ideais, em nome de Jesus. Nós queremos ter ideais de vida, nós queremos voltar a viver, voltar a sonhar, voltar a conquistar, voltar a crescer. Nós queremos, Senhor, a nossa vida precisa disso, Pai. Nós precisamos viver, Deus, em nome de Jesus. Desperta no Senhor os sonhos, Pai, os projetos, Senhor, que nós engavetamos há muito tempo, por falta de condições, por falta de dinheiro, por falta de força, ou até mesmo por falta de fé. Em nome de Jesus, traz de volta, Senhor, esses sonhos. Traz de volta, Senhor, esses projetos que nós desanimamos, Deus, ao longo do percurso, que nós deixamos esmorecer a nossa fé, deixamos esmorecer o nosso desejo. Traga de volta, Senhor, hoje, em nome de Jesus. Ressuscita, Senhor, o Teu povo na força do Teu poder. Ressuscita, Senhor, porque nós queremos sair daqui hoje para sonhar novamente, para crescer novamente. Nós vamos sair daqui hoje para viver outra vez, Pai. Nós queremos sentir o perfume da vida. Nós queremos olhar, Senhor, para a vida e ter prazer nela. Nós queremos viver a vida abundante que Cristo nos prometeu. Então, em nome de Jesus, Pai, ressuscita, Senhor, ressuscita os nossos sonhos, ressuscita, Senhor, os nossos planos, ressuscita, Deus, os nossos projetos, em nome de Jesus. Meu Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a termos uma vida relevante, que a nossa vida não seja egoísta, que não seja mesquinho, que não seja uma vida detentora de tudo, mas que sejamos, Senhor, uma bênção, que sejamos bênção, que sejamos abençoadores, Pai. Nós não queremos ter a bênção, nós queremos ser a bênção, Deus, em nome de Jesus, Pai. Desperta-nos para isso, para sermos bênçãos para as pessoas, para que a nossa vida seja relevante, para que a nossa vida seja importante, para marcarmos a história das pessoas que estão ao nosso redor, para sermos importantes, Deus, para as pessoas, para podermos servir, Pai, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para sermos servidos, o Senhor nos chamou para servir, Deus. Então, em nome de Jesus, torna, Senhor, a nossa vida relevante, Pai. Torna, Senhor, a nossa vida relevante, Deus. Faça, Senhor, da nossa vida uma vida relevante. Faça, Senhor, da nossa vida uma vida útil. Faça, Senhor, da nossa vida, Pai, uma vida abençoadora. Que não sejamos o fim da Tua bênção, mas que sejamos um meio pelo qual o Senhor abençoe as outras pessoas. Que sejamos uma forma, que sejamos uma maneira pela qual o Senhor abençoa. Que sejamos o caminho, Deus, da Sua bênção. Que sejamos, Pai, um canal de bênção na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus, Deus. Que possamos, meu Deus, alimentar aqueles que têm fome, dar de beber àqueles que têm sede, vestir aqueles que estão nus, visitar aqueles que estão enfermos, e possamos hospedar aqueles que estão ao vento, em nome de Jesus. Que a nossa vida seja relevante, Deus, e possamos Te servir de verdade, Pai.
Porque sair de casa num domingo, vir para a igreja, sentar num banco, não é servir a Deus. E possamos servi-lo de verdade, Pai. Que sejamos servos verdadeiros de Deus, em nome de Jesus. A começar por mim, Deus. Que a minha vida seja relevante, que a minha vida sirva para abençoar outras vidas, em nome de Jesus, Deus. Não deixe, Senhor, ninguém na sua vida morrer, Pai. Não deixe, Senhor, ninguém ainda vivo deixar de viver, mas em nome de Jesus, que possamos, Senhor, ir além do existir, mas que possamos viver a tua abundância, em nome de Jesus, Deus. Eu quero pedir que o Senhor coloque a alegria de volta no coração dessa pessoa, que o Senhor coloque a paz de volta no coração dos teus filhos, que o Senhor coloque o amor de volta na vida dos teus filhos, Deus. Coloque o prazer de viver outra vez, Pai. Entrega, Senhor, para os teus filhos o prazer de viver, o prazer de estar aqui, o prazer de servir a Deus, o prazer de trabalhar, o prazer de estudar, o prazer de levantar, o prazer de viver, Deus. Traga, Senhor, outra vez esse prazer para nós, Pai, em nome de Jesus. Traga, Senhor, esse prazer para o teu povo. Traga, Senhor, esse prazer para os teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Deus. É o que nós te pedimos, Pai. É o desejo, Senhor, da nossa alma, e eu creio que o Senhor assim fará, para que o teu nome sempre, sempre, sempre por nós seja louvado e engrandecido, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus.